Irmãos, uma palavra, o desafio de Deus a Abraão. Eu tenho algumas semanas lido sobre Abraão, meditado sobre Abraão, e às vezes é uma grande dificuldade, porque a gente conhece a história, e às vezes por conhecer a história você despreza aquilo que você conhece. E a Bíblia é uma fonte inesgotável e tem ensinamentos profundos para nós. E principalmente uma história como a história de Abraão, onde foi o começo do povo de Israel, da promessa de Deus, do desafio de Deus, é algo que eu e você devemos estar sempre desfolhando, lendo e aprendendo. E aí, eu lendo sobre um pouco da história de Abraão, dos desafios de Deus, na verdade nem Abraão, era Abrão, daquilo que Deus propôs a ele fazer. E eu cada vez que eu leio a história de Abraão, tem 3 histórias na Bíblia que eu gosto muito do Velho Testamento, que é Abraão, José e Davi. Davi, particularmente, eu gosto bastante, porque a história é legal, a história de Davi. A Davi era gente como a gente, sabe? Errava, pecava, acertava. Era um homem em que tinha as suas falhas. Mas, obrigado André, mas nem por causa disso deixou de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, quando eu leio a história de Davi, eu falo, eu posso ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Quando eu leio a história de Abraão, eu também me encanto, porque é um homem que estava estabilizado, um homem que estava tranquilo, um homem que tinha tudo. Deus fala, agora você vem. Aí você fala, Senhor, como assim, cara? Está tudo certo, está tudo em ordem. Mas Abraão decide obedecer. E quando você pega a história de José, aquele menino mimado, né, que é do filho do amor, e aí ele é vendido, ele vai escravo, Potifar, aquele negócio, e do fundo do poço, a ascensão de governador, você vê o propósito de Deus na vida de um homem. O propósito de Deus, quando Deus tem algo traçado, marcado para a vida de alguém. Deus faz. E independente das circunstâncias e das dificuldades, Deus faz. Se Ele tem algo, Ele vai lá e vai fazer. Independente se Ele esteja num calabouço, se Ele esteja numa prisão, se Ele esteja num poço, Deus age. E Abraão tem sido um desses personagens que tem movido os nossos corações. O meu coração. O coração da Débora essa semana foi movido por outra palavra. Ela pregou aqui na igreja quinta-feira, aí depois ela pregou no sábado, ela pregou ontem. Eu falei, meu Deus do céu, você está malafaia. Quinta, sexta e sábado, hoje de manhã, falando para o Andrezinho e para a Mila, nós saímos de casa, ela falou assim, bem, eu estou muito cansada. Eu vou dar o tempo e você fala com eles. Eu falei, tá bom, não tem problema. É um assunto que nós conhecemos, falamos para casais. E ela falou assim, eu dou o tema e você vai discorrer com o Andrezinho e com a Mila. Andrezinho e Mila é nosso, é cria. Eu falei, tá bom. Ela começou a falar, irmãos. Aí eu olhava para ela. Aí ela... eu não estou bem, isso aqui, precisava ter trazido o relógio. Eu falei, agora ela vai deixar eu falar. E colocou a quarta, colocou a quinta, e eu fiquei ali como espectador, como André e Mila. Ficou Andrezinho, Maria Emily e eu ouvindo ela falar. Isso é muito bom, porque como pastores, quando nós somos chamados por Deus, eu acho que o lado mais gratificante do ministério é esse aqui. É esse momento. É o momento de você compartilhar da palavra, daquilo que move o seu coração. Sabe o músico quando vai tocar? Então, por exemplo, eu não sou músico, mas eu fico olhando o Isaac, o Diego, a Natália, o Andrezinho, quando a música envolve, o Rafael também, mas quando a música envolve, não sei se você repara, eles parecem roqueiro. Dieguinho, o Andrezinho abre a perna assim, ó. Porque no momento mais gostoso para um músico é quando ele está tocando, irmão. Tenha uma, tenha duas ou tenha 1000.
é o momento que ele está ali fazendo, principalmente se é adorador, e isso envolve o coração. E para o pregador é esse momento aqui. Eu, particularmente, eu já fui fã de bateria, hoje eu estou querendo mais carrom. Tocar baixinho, negocinho que não atinge o ouvido. Eu estou ficando velho, não estou aguentando mais isso não, irmãos. Entendendo? Está difícil. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Eu só me empolgo de ver eles tocando, aí eu acabo me empolgando. Por isso, aí a mão pesa. Gênesis 12, de 1 a 5. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. É gostoso essa parte? Eles partiram e chegaram. Eles foram com propósito e chegaram no propósito no primeiro passo que tinha estipulado. Pois bem, quando nós lemos a história de Abraão, imediatamente o que vem nos nossos corações, no meu pelo menos, é um desafio da qual Deus fez a esse homem. Um desafio de formar uma nova nação. Você imagina, Abrão era um homem estabelecido, Abrão era um homem bem-sucedido, Abraão tinha um pai, uma família bem-sucedida em Harã, estava tudo bem com ele, provavelmente ele tivesse os seus negócios tudo em ordem, era bem casado, apesar de ser velho, e a sua mulher estéril, era bem casado, estava tudo em ordem na vida dele. E de repente Deus faz um convite a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá você vai ser pai de uma grande nação. E tem mais: eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar todos aqueles que amaldiçoarem. Vai, que eu estarei com você nessa trajetória. É interessante que você não vê na Bíblia questionamento de Abraão. Você não vê na Bíblia questionamento dele em relação: como assim, Senhor? Logo agora que está tudo bem, logo agora que eu estou estabilizado na vida, se tem uma coisa difícil da gente alcançar, é uma estabilidade. Logo agora que eu estou bem no meu casamento, eu tenho servos, eu tenho riqueza, eu tenho famílias que estão comigo e dependem de mim, eu tenho meu sobrinho, eu tenho meu pai, tenho todos que estão ao redor de mim, e o Senhor pede para que eu largue tudo e vá. Não, você não vê isso na Bíblia. Você vê que Abraão simplesmente junta tudo que tinha e sai. Obedece ao chamado de Deus na sua vida. Há um grande desafio o grande desafio de Abraão, também há um grande desafio para mim e para você. Quando nós decidimos abrir mão do que estamos vivendo, do que estamos fazendo, às vezes por coisas tão pequenas que Deus nos pede, às vezes por coisas tão mínimas, às vezes, eu vou repetir, às vezes por uma oferta. Como assim eu vou dar oferta? O pastor está pedindo oferta, comprou porque quis. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não pedi, eu fui questionado várias vezes: por que o senhor comprou e agora pede para a igreja? Porque eu não comprei para mim. Eu não peço para você pagar meu carro. Eu não peço para você pagar minha roupa. Nem a roupa da minha família. Quando nós compramos para a igreja, é da igreja.
Então, às vezes, nós não queremos ceder, mesmo que o Espírito toque os nossos corações, nós embrutecemos, nós endurecemos e damos um passo atrás. Lembro-me que nós fomos numa vez, num congresso, eu e Débora, não lembro nem qual era o congresso, Fogo para o Brasil. Nós morávamos em São José do Rio Preto, e nós não tínhamos condições de ir, mas nós fizemos a inscrição um tempo atrás, chegou a data do congresso, e agora, nós vamos perder? Não queríamos perder, nós fomos com poucos recursos que tínhamos. Não lembro quem deu uma oferta para a gente, um cheque. Antigamente ainda usava cheque, né? Hoje ficou mais fácil, o Pix cai na hora. Mas deu um cheque para a gente. Nós fomos, felizes da vida, e falei, olha, qualquer coisa, a gente passa o cheque para frente, está tudo certo. Vamos embora. Pegamos o carro, fomos, viajamos, ficamos no hotel, participamos do congresso, comemos o que eles serviam, bebemos do que eles serviam, ficamos ali alguns dias, mas num determinado momento, um pastor que foi pregar pediu uma oferta. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. E aí ele fez um apelo, e o meu coração, na hora, falou assim, você tem um dinheiro para poder dar, você tem um cheque lá que você pode doar. Primeiro pensamento, falei assim, Senhor, mas esse dinheiro não é só meu, é da Débora também. Você terceiriza a preocupação, a responsabilidade. Pastor, o que é meu é dela, eu não posso fazer assim. O pastor terminou de fazer o apelo, a Débora meteu a mão na bolsa, puxou e falou assim, vamos dar esse cheque de oferta? Falei, claro, estava pensando nisso agora. Claro, estava queimando agora no meu coração. E nós demos aquele valor. Não faltou para nós voltarmos, não faltou para nós descansarmos, não faltou para nada. Não há nada melhor do que você ouvir o chamado de Deus. Para quem entende um pouco sobre isso, lembro que quando Deus me chamou para o ministério, eu sinceramente não queria ir. Eu não queria ser pastor. Eu não queria estar nesse lugar. Eu não queria ter essa responsabilidade. Eu falei, eu não quero. Eu tenho pais pastores, meu pai é pastor. Eu já vi homem entrar na igreja com martelo na mão para dar martelada na cabeça do meu pai. Eu vou te matar, miserável. Já vi homem com faca na mão para poder enfiar faca no peito do meu pai. E ele falava assim, você mata nada. Eu falava, pai, ele está com faca, velho. Você está louco? Ele não enxergava. Eu falei, pai, está com faca na mão, mata nada. Tá bom, não morreu por causa disso, morreu por causa de outra coisa. Ou uma vez na padaria, nós fomos na padaria, ele naquele dia cismou de ir na padaria comigo. E aí eu fui comprar o pão e um cara, ele era bem conhecido no bairro, o cara falou assim, pastor Eloy, fala uma coisa para mim, a padaria lotada. Qual que é a diferença do seu Deus para o meu Deus? Qual que é a diferença? Cheio de pinguço, 8 horas da manhã tomando cachaça. Fala para mim qual que é a diferença do seu Deus para o meu Deus. Meu pai sempre andou de calça social e camisa. Eu nunca vi meu pai fazer isso aqui, ó. Isso aqui era um sacrilégio. Ele morreu, eu tirei para fora. E aí, ele olhou para o cara, de cima e embaixo, falou assim, é fácil você descobrir a diferença do seu Deus para o meu Deus. É só olhar para você e olhar para mim. Você vai saber qual que é a diferença. Ficou um silêncio da morte na padaria. Falei, pai, vamos embora. Agora, por favor, não dá para lhe defender nesse momento. E nós saímos. Quando Deus chamou, eu falei assim, eu não quero. É muita afronta, é muito disse-me-disse, é muito nome na boca de crente. A boca do sapo fica fraco na boca do crente. Falei, Deus, eu não quero esse negócio não. Mas foi algo tão convicto que eu decidi largar tudo. Eu decidi largar tudo e ir. E aí eu chego lá e encontro a Débora, que decidiu também largar os seus projetos de vida, largar os seus sonhos e nos encontrarmos. Legal.
Decidimos abrir mão daquilo que nós planejávamos, daquilo que nós sonhávamos, daquilo que nós queríamos, ela dentro da sua visão, da sua história, eu dentro da minha história, para cumprir aquilo que o Senhor estava chamando nos nossos corações. Não há nada melhor do que você cumprir o chamado de Deus na sua vida. Eu posso ouvir amém? Não há nada melhor. Não há nada melhor se Deus te chamou para ser mãe, você ser mãe. Que é isso? O feminismo fala que você tem que sair, que você não pode simplesmente ser mãe. Deus te chamou para você ser mulher, mãe, dentro de casa, cuidando do seu filho, cuidando do seu marido. Há honra nisso, irmãos. Há honra nisso. A visão hoje é que não tem honra. Há honra nisso. Maridos, Deus te deu um chamado para que você fosse um homem macho, cabra macho, que pudesse cuidar da sua casa, sustentar a sua esposa, a ponto dela não ter mais necessidade. E você falar: Senhor, está fechado, deixa comigo, eu vou fazer isso. Há um chamado de Deus, há um porquê de Deus. Irmãos, eu não tenho nada contra. Deixa eu só abrir um parênteses. A mulher que tem uma carreira na sua... Eu não tenho nada contra disso. Pastor, é machista. Não, eu não tenho nada contra. A minha mãe foi fazer carreira. Minha mãe foi estudar. Minha mãe se formou em 3, 4 faculdades. Minha mãe trabalha até hoje com 74 anos. Minha mãe é orientadora pedagógica. Da outra ela foi mandada embora. Mas é orientadora... Falei: mãe, a senhora foi mandada embora? Que vergonha. A senhora chegava atrasada. Foi mandada embora, final do ano. E ela ficou tremendamente magoada. Porque a escola que ela formou, quando nem classe tinha, se torna uma escola com mais de 800 alunos. A escola decide ser vendida. A escola é vendida e falou: sinto muito, a senhora tem 74 anos, não serve mais para a gente. Aí ela pega o pastor daquela igreja que formou aquela escola e fala: você precisa aprender a ser homem. Essa escola é da igreja. O propósito nunca foi dinheiro. Você vendeu por causa de dinheiro. É minha mãe. Colocou os pingos nos i. Aí foi mandado embora e a escola foi vendida. Uma escola que começou assim, do templo da igreja. Colocava o quadro, sentava 10 alunos, no outro ano 20, no outro ano 30, no outro ano alugou um prédio, no outro ano 50, 100, mais de 800 alunos. Começou ali debaixo do joelho dela. Por isso que ela ficou magoada, irmãos. Depois, quando caiu o dinheiro caiu na conta, ela ficou feliz. Na hora ela ficou triste. Mas quando o dinheiro caiu na conta, ela ficou feliz. O chamado de Deus é para todos. Deus tem um chamado para cada um. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um id, um objetivo para cada um de nós. E é tão gostoso quando você sabe por qual objetivo que você luta na vida. É tão gostoso quando você sabe que você luta por algo traçado. Quem não sabe o caminho a percorrer, anda perdido. Quem não sabe o caminho traçado, anda desorientado. E por andar desorientado não chega a lugar nenhum. Abraão tinha uma orientação de Deus, um propósito de Deus, um id de Deus. E Deus fala: eu vou te fazer de você, Abraão, pai de uma grande nação. Alguns ensinamentos que nós precisamos aprender na vida de Abraão. Primeira coisa que eu preciso aprender: o chamado de Deus. Deus chama Abraão na sua velhice e Sara, uma mulher estéril. Quando eu pensei nisso, muitas vezes nós falamos o seguinte: eu já não tenho mais o porquê ser chamado por Deus. Eu ouvi um podcast de um pastor muito famoso, não vou dizer o nome, que todos conhecem. E ele falou assim: eu já estou
perto de me aposentar. Deve ter 56 anos, 55 anos. Eu já estou perto de me aposentar. Estou preparando um sucessor para mim. E as pessoas desse podcast falaram assim, é fulano de tal? Ele falou, não, é muito velho. Tem que ser uma pessoa muito mais nova para poder assumir o meu lugar. Bem, quando eu leio a história de Abraão, não é isso que Deus faz. Deus escolhe um homem velho, uma mulher estéril, para começar uma nova nação. Quando eu olho a história de Abraão, a única coisa que eu vejo são impossibilidades. Quando eu olho a história de Abraão e da promessa na qual Deus traçou, eu falo, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai fluir. Talvez se eu tivesse lá e falar, Abraão, não sei, cara, mas se Deus chamou você para ser pai de uma nação, ou seja, vai surgir de você uma nação, não era mais fácil ele ter chamado um casal recém-casado? Não era mais fácil ele ter chamado um casalzinho novo que pudesse ter 10, 15, 20 filhos? Não era mais fácil ter chamado um casal em que tivesse ainda a sua esposa um ventre fértil para poder produzir filhos? Vai chamar você velho e a sua mulher estéril. Mas aí é que está a beleza de Deus. Aí que está o grande feito de Deus. Deus não vê como você vê e nem como eu vejo. Deus estabelece propósitos, e os propósitos são cumpridos segundo o seu querer. Não é pela sua vontade, não é pela sua força, não é pela sua habilidade, não é pela sua eloquência, não é pelos seus lindos currículos, mas é por aquilo que Deus... pela sua vida. É aquilo que Ele decidiu nos céus para que acontecesse com você e comigo. É aquilo que Deus olhou para o Alexandre, olhou para o Bruno, olhou para você e falou assim, vou fazer de você tal coisa. Aí você fala, de mim? Que isso, Senhor? Tem pessoas mais capacitadas que eu. Tem pessoas melhores que eu. Tem pessoas que pregam muito mais do que eu prego. Eu acho que o Senhor se enganou. Abraão tinha 75 anos para começar uma nova nação. Fora dos parâmetros da fertilidade. Mas quando o céu se direciona para a tua vida, mesmo o que é impossível, torna-se possível. Quando o céu se direciona para mim e para você, tudo dá certo. Porque poderiam vir as perguntas, como iniciar uma nação desse jeito? Como acreditar que Deus faria cumprir esse propósito na vida de duas pessoas incapazes? Como largar tudo e acreditar nessa promessa louca? Irmãos, Deus hoje me chamar é mole, eu não tenho nada para largar. Uma casa alugada, 2 filhos que já estudaram, está mole. Mas Deus chama Abraão com tudo estabelecido. Não era um cara pobre, coitado, que vivia na terra de Harã. Era o cara de Harã. Era o nome, era o referencial. Era a pessoa em que as pessoas conheciam. Segunda coisa que eu observo, que Deus chama para Abraão para sair da sua parentela. A grande dificuldade de abrir mão. Abraão, larga tudo, larga a sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Às vezes, para aqueles que já saíram das suas cidades, por exemplo, eu saí da minha cidade e deixei meu pai e minha mãe. A Débora saiu, deixou família. 6 irmãos. Na época, minha sogra viva. Tudo bem. Mas você imagina hoje você envolvido na sua casa, sua família, e que a sua família te cobra até a última tampa da chaleira. Cobra por tudo.
Você não me ligou hoje, você não falou comigo. Ai, meu Deus, papai vai morrer se você não falou comigo. Mamãe está passando mal porque você não me ligou. Segunda-feira de manhã, porque toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, você me liga. E deu 9 horas da manhã de segunda-feira e você não me ligou. Eu não sei se você passa por isso, no meio da sua família. Mas Abraão é convidado a largar tudo, o seu parentesco, e ir cumprir o chamado de Deus. E ir cumprir o que Deus tinha estabelecido na sua vida. Aprenda a abrir mão para você viver na dependência de Deus. Viver dependência é legal, irmãos. Eu estava hoje falando com o Andrezinho e com a Maria Emily, que na quinta-feira, eu acordei e tinha umas contas pessoais nossas para poder serem pagas amanhã, segunda-feira. E eu falei, Débora de Deus, abri a conta. Numa conta tinha 22 centavos. Na outra tinha 5 e pouquinho. Quase rico. E eu falei, Débora, segunda-feira tem que pagar um cartão da minha mãe. Irmãos, pegar dinheiro com mãe já é duro. E mãe viúva e desempregada. Eu falei, Débora, misericórdia. Tem que pagar esse negócio segunda-feira. Tem outras continhas que a gente precisa pagar. E como é que vai ser? Débora? E naquele momento a Débora ficou calma. Não, bem, até segunda-feira muita coisa acontece. E aí eu lembrei de uma pessoa que ela oferta em nossas vidas. E eu falei assim, Deus podia abençoar a vida dela. E ela abençoar as nossas vidas. Irmãos, não deu 5 minutos. Saí do quarto e fui para a sala. Antes que eu chegasse na sala, meu telefone fez... Aí eu peguei, quando eu olhei, caiu um pix na sua conta pessoal. Bateu uma tremedeira na perna, eu falei, Jesus, tem misericórdia. E assim, é um suspense. Aí eu abri, quando eu abri, era um valor que dava para pagar as contas. E eu voltei no quarto, falei, Débora, Deus é bom demais. Essa pessoa que eu falei, ela acabou de fazer um pix na nossa conta. Ela acabou de nos abençoar. Viver essa dependência é lindo, irmãos. Porque você consegue... Aí a Débora falou assim, então separa o dízimo já. Eu falei, daqui a pouquinho está me chamando de ladrão. Na hora separei o dízimo, mandei. Viver essa dependência é lindo. Porque a única certeza que você tem no seu coração é que Deus está vivo. É que Deus ouve. É que Deus faz. Pastor, por que não acontece na minha vida? Porque você não vive dependência. Dependência é você se lançar, mesmo sem saber o que vai acontecer na frente. É você se lançar, mesmo sem saber se Deus vai estar lá para te socorrer. E que às vezes não socorre. E você vai falar, fui viver dependência, meti a cara no chão. Aí eu falei, é isso mesmo. Você já ensinou filho a andar de bicicleta? Você pega no banquinho da bicicleta e você fala, vai filho, vai. Aí ele começa a pedalar. E aí você, de repente, você abre a mão e ele começa a pedalar. Mas de repente, o que acontece? Ele, cai. Qual que é a primeira palavra do filho para você? Você não estava segurando, pai? Não é verdade? Eu tentei com o Isaac 15 dias. E o Isaac não aprendeu a andar de bicicleta de jeito nenhum. E aí ele pegou a bicicleta, colocou na garagem e falou, não vou mais aprender esse negócio. Falei, vixe. A Estel eu deixei cair, o joelho dela ralou. Ela não sabe até hoje. Mas um dia, na rua que a gente morava, estavam os meninos todos andando de bicicleta, e só ele sem andar de bicicleta.
Ele se enfezou, irmão. Pegou na garagem, pegou a bicicleta, colocou na rua, era uma descida. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. É agora. Carro de um lado, carro do outro. Falei, tipo, Débora, vamos ter que pagar uma funilaria de uns carros. E ele olhou para frente e ó, vá, e começou a pedalar. Falei, meu garoto. Tirou um fino de um lado, um fino do outro. Falei, Jesus, põe seus anjos ali. Senhor, põe seus anjos ali. E ele começou a andar de bicicleta. Falei, é isso aí. Mas quando você vai ensinar, o filho cai, olha para trás. Como pai, você nunca tem a intenção de deixar seu filho cair. Mas é importante que ele aprenda a andar. E às vezes o tombo faz parte do ensinamento, do aprendizado. Mas viver a dependência é lindo, porque você vê milagre constante de Deus na sua vida. Sabe outra coisa? Aprenda a abrir mão nos ensinos e aprenda a abrir mão na confiança. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a abrir mão da sua zona de conforto. Eu não vou sair daqui. Está tudo certinho. Por que eu vou sair daqui? Aprenda a abrir mão e entenda que é Ele quem nos sustenta. Aprenda isso. Aprenda que Deus tem sempre novos propósitos para a sua vida e para a minha vida. Aprenda a entender isso. Aprenda que Deus tem algo sempre melhor. Mesmo que nos olhos humanos pareça ser terrível. Pareça ser difícil. Mas Deus tem algo de especial. Eu aprendo também que nesse novo desafio de Deus, Abraão, Ele nos ensina a viver um novo estilo de vida. Abraão vivia em Harã. Harã tinha influências de Babel. Babel era uma cidade extremamente desenvolvida nas suas construções. Se você pegar o capítulo anterior, você vai ver eles construindo a Torre de Babel. Se você pegar as construções, eram pedras, pedras sobre pedras. Babel, eles já tinham aprendido a queimar barro, a fazer tijolos. Abraão vivia numa cidade que tinha influência tecnológica de Babel. Abraão vivia numa casa erguida, com tudo em ordem. Mas Deus fala, larga tudo e vai para onde eu vou te mostrar. Aonde e como Abraão viveu, entendas. Abraão abre mão da sua casa, Abraão abre mão de tudo pronto e vai viver em tendas. Deus ensina um novo estilo de vida para Abraão. Eu e Débora, nós já mudamos de cidade 2 vezes. Eu já mudei 4, porque eu fui para Campinas, de Campinas para Americana, Americana Rio Preto, São José dos Campos. Americana, São José dos Campos. E é interessante que quando você passa de cidade em cidade, dentro do mesmo estado, você consegue notar a diferença de cada cidade. Você consegue notar a diferença de cada povo. Se você sair daqui e for para Caçapava, você vai ver a diferença. Aqui do lado, irmão. Se você for para Jacareí, aqui do lado, você vai ver a diferença de gente. Como que eles agem. Pastor, mas gente é gente em qualquer lugar. Sim, mas há costumes, há sei lá o quê. Mas tem coisas diferentes. Quando Abraão decide mudar e começar de novo, ele decide mudar o estilo da sua vida. Ele decide mudar o estilo da qual ele vivia. Quando nós falamos de São José do Rio Preto, nós temos na nossa mente estilos de pessoas daquela cidade. Como eles são, seus costumes, as suas visitas, como que eles recebem. Quando nós falamos de Americana, nós sabemos em relação a relacionamento. São José dos Campos, em relação a relacionamento com pessoas. São José dos Campos é uma dificuldade, porque é uma mistura de gente de todos os lugares. Você quer ver uma coisa? Quantos joseenses nascidos em São José temos aqui?
Olha aí. Quantas pessoas não são de São José? Levanta as suas mãos. Não são de São José. É uma cidade que recebe muita gente. É uma cidade que recebe gente de fora o tempo todo. Eu não sei se você repara isso, mas no final do ano as casas ficam vazias. No começo do ano os aluguéis sobem porque as pessoas vêm de fora para trabalhar em São José dos Campos. E você só consegue detectar isso quando você vem de fora. Nós viemos no começo do ano e falamos, não tem mais casa, está tudo alugado. Como assim? Porque o pessoal que vem trabalhar nas empresas, eles alugaram tudo e não tem. As casas, o aluguel vai superflacionar e não tem aluguel. É uma característica da cidade. Recebe muitas pessoas e muitas pessoas saem. É um fluxo. Abraão, ele vive isso. Um novo estilo de vida. Sai da sua casa, erguida por tijolos, tudo preparado, sala, quarto, cozinha, tudo pronto. Agora você vai morar em tendas. Sabe o que isso significa? Deus ensina o coração de Abraão que a moradia de Abraão não é nessa terra. Que Deus estava preparando um novo lugar para ele. Abraão anda, passa pelo Egito, roda, passa pelo Egito de novo. Deus vai ensinando a Abraão que para ele formar essa nação, era importante que isso fosse tratado no coração deles. Tinha condição, tinha gente, tinha servos, tinha tudo para se estabilizar, tinha tudo para comprar boas terras, mas Deus o ensina um novo estilo de vida. Se você pega a história dos judeus, da diáspora, em que eles vão para todos os lugares do mundo, para onde você olha tem judeu no mundo inteiro. Por quê? Porque eles têm dessa cultura. Quando começou a guerra, Israel e o Hamas, a conversa era, vamos voltar para a nossa terra, porque lá estaremos seguros. Porque a nossa terra é o nosso povo. Você começa a ver as influências do que Deus faz com Abraão no decorrer da história até Israel dos dias de hoje. Deus agindo, Deus cuidando, Deus movendo, Deus chamando Abraão para levantar essa nova nação, com novos costumes, com novo desafio, com novos propósitos. Você vai ser uma nação da forma que eu desenhar que você será. E desse jeito, essa nação será desenhada. Outra coisa que eu aprendo, Deus convida Abraão a viver a bênção, e não somente viver, mas a compartilhar dessa bênção. Você será abençoado, e você abençoará os outros. Aonde você estiver, as pessoas te abençoarão, você abençoará, mas aqueles que te amaldiçoar também serão amaldiçoados. Ótimo. Deus ensina a Abraão isso. Se você pegar na história de Israel hoje, você vai ver que muitas coisas tecnológicas vêm para o mundo todo, porque Israel continua sendo uma nação tremendamente abençoada e abençoa o mundo. Por que houve tanto manifestações no meio cristão quando o nosso presidente falou uma pequena besteirinha em relação a Israel? Coisa à toa. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, mas abençoarei aqueles que te abençoarem. Por isso que há essa comoção. Porque há um entendimento na nação que nós devemos orar por Israel. E Abraão, recebendo a sua bênção, fala, você será abençoado para abençoar. O ensinamento de Deus a Abraão não é de reter, é de oferecer. Não é de reter, é de estender as mãos. O que Deus ensina a Abraão, e eu já falei aqui dezenas de vezes,
é que Abraão não é o ponto final dos projetos de Deus. Abraão é o ponto continuativo daquilo, dos propósitos de Deus para a sua nação e para aqueles que estão perto dele. E nós precisamos entender isso. Você foi feito para ser bênção. Amém, irmãos? Você foi feito para isso. Você foi feito para abençoar o próximo. Você tem que ter, eu e você, devemos ter o prazer de abençoar outras pessoas. Prazer. Prazer. Não é aquele negócio, chatice, né? Tem que fazer. Não, não faça então, irmãos. Tenha o prazer de ser bênção, de estender as mãos, de ver a necessidade. Um abraço, uma palavra, um acalento, algo que possa mudar de forma substancial ou não a vida de alguém. Deus nos chamou para isso. Deus nos convidou para isso. Deus ensina a Abraão que ele precisava viver essa vida. E vivendo essa vida, as nações seriam abençoadas por ele. Os povos seriam abençoados por ele. E quanto mais você abençoa, mais você será abençoado. Isso é Bíblia, irmãos. A Bíblia fala que é dando que se recebe. É dando, é oferecendo que se recebe. Muitas vezes nós falamos assim, nossa, eu não ganho nada de ninguém. E aí a pergunta é, o quanto você já deu alguma coisa para alguém? Poxa, eu fiz aniversário, ninguém me deu um presente. Quantos presentes você já deu para alguém? Poxa, o Bruno fez aniversário, nem me chamou para aniversário, para a festinha dele. Quantas vezes você chamou o Bruno para a sua festa? Nunca. Põe foto, dando risada, feliz da vida. Mas faz uma graça, irmão. Apesar que agora tem umas festas que são xarope. Bruno, eu vou fazer aniversário, quer na minha festa? Claro, 1 quilo de picanha. Não, aí não, né, irmão? Quem faz festa, faz a festa. Concorda comigo, Bruno? Você quer a festa? Ah, então leva 2 refrigerantes, uma picanha, 1 quilo de linguiça e uma asa. Eu faço na minha casa. Eu levo a picanha, eu levo a linguiça, eu levo a asinha. Só faltou o carvão é mole, eu chamo o André. Agora está essa moda. Mas você já experimentou chamar alguém, irmãos, para se assentar junto? Você já experimentou separar uma oferta e entregar na mão de alguém? Você já experimentou passar a mão no telefone e ligar para alguém? Você já experimentou falar assim, irmãos, eu orei por você essa semana, não sei o que você está passando, não sei se vai passar, mas se não está passando nada, tomara que não passe, mas eu já me antecipei, orei por você. Pedi para que Deus te abençoasse. Eu fui para o Rio e semana, eu acordei lá no Rio, 3 horas da manhã. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Um calor, irmão. Um calor. Estava todo adesivo, sabe? Sim, autocolante. E aí eu lembrei que tinha uns pedidos de oração, e eu fui orar para aqueles pedidos de oração. E aí eu escrevi para alguns, 3:30, acabei de orar por você, acabei de orar por você. Não era para responder, era só para eu não esquecer de enviar isso. E uma pessoa respondeu, muito obrigado, pastor. Eu falei, opa, isso aqui é crente, está acordado também orando nesse momento. Mas é tão gostoso quando você recebe uma mensagem falando assim, orei por você nesse momento. Eu não sei se você gosta, mas eu gosto. Você pode orar por mim. É o que Deus disse a Abraão. Eu abençoarei você para que você possa abençoar os outros. Quando nós lemos a história de Abraão, você vai ver
tantas e tantas coisas, das promessas do Senhor, do nascimento de Ismael, do nascimento do filho da promessa, do pedido de Deus para que ele pudesse sacrificar o seu filho, e tantas coisas. Depois você vai ver a história acontecendo, tudo porque um homem decidiu obedecer a Deus. As suas gerações foram abençoadas, porque um homem e uma mulher decidiu obedecer os propósitos de Deus. O desafio para você e para mim nessa noite é que vale a pena obedecer, vale a pena ouvir, vale a pena servir, vale a pena colocar a vida no altar, vale a pena. Quando eu e Débora, nós decidimos vir para São José dos Campos, nós estávamos pastoreando a Americana, e aí eu falei com Débora, nós vamos para São José dos Campos, e lá Deus vai nos abençoar naquela terra. Vai ser um tempo que nossos filhos vão desfrutar de tudo que aquela terra oferece. Eles vão estudar lá, eles vão se formar lá, vai dar tudo certo. E nós decidimos ouvir o chamado de Deus. Não há nada melhor do que você ouvir os propósitos, os planos de Deus para a tua vida. Talvez não seja igual ao meio da Débora, porque talvez você não tenha um chamado pastoral. Não há problema nenhum. Mas há um chamado de Deus para você. Talvez no teu serviço, na tua casa, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho. Há um chamado com os seus amigos no trabalho, para que você exerça alguma coisa diferenciada e faça disso um ministério no teu coração. Que você seja desafiado a isso, para que as suas gerações sejam abençoadas, para que as suas gerações recebam do Senhor, para que as suas gerações vejam o quanto Deus foi bom com você e está sendo bom com Ele. Para que as suas gerações, os meus filhos precisam olhar para mim e para Débora e falar assim: Deus foi bom com meu pai e com a minha mãe. Eu vou te continuar seguindo esse Deus. Amanhã, quando vier os netos vão olhar para mim e para Débora e vão falar assim: Deus foi bom com meu avô e com a minha avó. Deus foi bom com meu pai e com a minha mãe. Eu vou continuar seguindo a esse Deus. E quando chegar os bisnetos, Deus foi bom. Você vai ser o que, Débora? Bisa. Nossa, você vai ser uma bisa maravilhosa. Que Deus nos conserve. E isso vai valer a pena. Vai valer a pena. Há anos atrás, quando nós começamos a igreja, nós falamos que uma igreja não se constrói com um passe de mágica. Igreja se constrói com gerações. Hoje, quando eu estava conversando com o Andrezinho, com a Emily, quando eu já conversei com o Bruno, com a Mari, outros que se casaram, nós não imaginávamos. O Diego, a Taliene não era aqui da igreja, mas o Diego era adolescente aqui na igreja. Tudo que foi planejado de uma igreja de gerações começa a se cumprir quando esses jovens começam a ter seus filhos. André e Di. Alice já é da geração em que a palavra foi lançada. Amanhã vem o Nabucodonosor. Se você colocar esse nome, cara, o nome desse Melquisedeque, pelo menos Melquisedeque, cara, é bom. Mas Sofonias, quando essas gerações começam a brotar de dentro da igreja, essas gerações começam a amar a casa do Senhor. Hoje eu estava, o Caleb, da Flávia, hoje estava ensaiando aqui e eu fui lá para trás. E quando eu cheguei lá atrás, ali estava deitado no meio dos negócios das crianças ali. Falei: o que você está fazendo aqui?
Pastor, eu estou aqui. Falei, que coisa, hein, filha? Cadê a sua mãe? Minha mãe foi embora. Eu falei, por que você não foi embora com ela? Porque eu quero ir com meu pai. Irmãos, que graça tem você ficar dentro da igreja, fazendo muitos nadas, esperando o seu pai ensaiar. Saí daqui da igreja quase 2 horas da tarde. Podia ter ido embora com a mãe. Que graça tem você ficar aqui na igreja fazendo muitos nadas, deitado lá, olhando para o teto. Ai, que absurdo. Mas sabe onde ela estava? Na casa do Senhor. É a paixão que queima no coração das crianças que são nascidas na casa do Senhor. Do Mateus, nascido nessa igreja, agora da Moriá, e dos muitos outros que virão, nascidos na casa do Senhor. É muito mais gostoso eu ficar na igreja do que eu ir para casa, ligar a televisão e assistir a hora do faro. É mais gostoso eu ficar na casa do Senhor. Há um propósito de Deus na minha vida e na sua vida, e eu quero desafiar você a viver isso. Há um chamado de Deus, há um propósito do Senhor, e que você se incline a ouvir isso todos os dias. Ouvidos sensíveis, corações sensíveis e prontos a ouvir o que Deus quer. Vamos ficar de pé?